Olá para todo mundo, meu nome é Bo Williams e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o conteúdo do meu curso que eu chamo de Descobrindo o Preço. O curso completo sobre o Trade System Ficube tem duas coleções diferentes. A primeira coleção, DVDs 1 até 10, são desenvolvidos para iniciantes até profissionais e fala especificamente sobre a teoria Ficube e sua aplicação em qualquer ferramenta gráfica. Ficube representa um novo paradigma em análise técnica e os conceitos são muito poderosos, então serve também para os profissionais que já estão atuando no mercado financeiro. Em total, são mais do que 21 horas aula no curso completo. Vamos dar uma olhada no conteúdo da primeira coleção. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de análise técnica convencional. Como operador, eu dou muito mais importância à psicologia e gerenciamento de risco. Mas o gráfico é uma ferramenta importante nas minhas decisões, mas eu acho que a análise técnica convencional está complicado demais. No final das contas, preço só tem dois comportamentos. O preço está em tendência ou está em contratendência. Acontece que contratendência não dá dinheiro para a pessoa física, então nós vamos se concentrar somente na tendência. Dentro da tendência existem, na verdade, só duas condições técnicas favoráveis para o trade. Então nós vamos ter só dois trades simples na metodologia Ficube. Isso é uma perspectiva diferente do que a indústria de análise técnica, que quer vender para você 20 maneiras diferentes para operar. E, na verdade, isso é uma armadilha psicológica muito forte. Então, no Trade System Ficube, tudo é muito simples, porém muito poderoso. Eu falo um pouquinho sobre análise técnica convencional na segunda DVD. E, na verdade, a análise técnica ficou muito complexa nos últimos 50 anos. Isso faz confusão dentro do iniciante, faz com que ele tenha bastante dúvida sobre o gráfico, sobre comportamento de preço e o que fazer. Mas minha queixa maior de análise técnica é que simplesmente não dá dinheiro. A análise técnica serve muito bem analista, mas tem muitos conceitos contra a matemática do mercado. Quando nós tentamos aplicar esses conceitos como operadores, o resultado normalmente é perda. Por isso, 90% das pessoas que entram no mercado variável perdem seu dinheiro. Ficube é baseado em conceitos simples que respeitam a matemática do mercado. Tão simples que essa pessoa aqui, o Forrest Gump, consegue aplicar com bastante êxito. Forrest Gump é uma pessoa super simples, porém muito bem sucedido na vida. E assim nós temos que ter também para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Esses são os conceitos simples do Forrest Gump e a gente explica isso em detalhe na primeira e segunda DVD. Terceira DVD, nós vamos falar sobre a matemática do mercado. Pouca gente entende muito bem os conceitos matemáticos atrás do comportamento de preço e o que é um bom trade system. Mas se não entender isso, já vai entrar no mercado com uma desvantagem. Então nós vamos falar sobre coisas bem simples, porém importantíssimos. Retorno de investimento, por exemplo, expectativa positiva, por que você não precisa ganhar mais do que 40% dos seus trades. Que essa questão de fazer média é suicídio, independente do que um dos maiores investidores do Brasil está te ensinando. Também nós falamos um pouquinho sobre psicologia do trader. Eu considero o conteúdo desse DVD mais importante do que a análise técnica. Aliás, eu tenho outro curso com 16 horas com a doutora Maria Alice Fontes sobre todos os aspectos operacionais, teóricos de psicologia do trader. Mas vamos falar 1h30 mais ou menos sobre essas questões. E essa psicologia está interligado com a questão de matemática do mercado. E o que nós queremos fazer aqui é mostrar para vocês como desenvolver uma psicologia bastante saudável
uma coisa interessantíssima, que o ser humano tem dentro dele mesmo um grande conflito entre sua intuição e a razão da matemática do mercado. Nós temos que entender, identificar e modificar essas psicologias para ter êxito no mercado financeiro. Todos esses fatores são importantíssimos e todos têm que ser abordados e modificados. Um bom trader não é feliz porque ganha dinheiro. Um bom trader ganha dinheiro porque está feliz. Nós falamos um pouquinho sobre as armadilhas psicológicas comuns e também as características de um trader saudável. Então eu considero muito importante o conteúdo desse DVD combinado com a matemática do mercado. Nos DVDs 5, 6 e 7, nós falamos sobre os fundamentos matemáticos da teoria e metodologia FICUB. Em DVD 5, nós começamos com o FI. Muitas pessoas conhecem o Fibonacci e sua aplicação no mercado financeiro, mas em nossa metodologia, nós apresentamos outros conceitos muito importantes, muito poderosos, que até agora não foram divulgados na literatura análise técnica. Eu considero o FICUB um novo paradigma. E quando você passa um gráfico pelo FICUB representa um prisma. Sai do outro lado informação nítida que identifica as condições técnicas mais favoráveis para ganhar. Depois nós entramos no DVD 6 no assunto muito fascinante sobre o fractal 5.3. Fractal 5.3 foi identificado pelo Elliott 80 anos atrás. O grafista e operador conhece muito bem esse fractal, mas ele tem segredos que também não foram divulgados em análise técnica convencional até teoria FICUB. Uma coisa interessantíssima, nós utilizamos essa questão de 5.3 fractal para desenvolver um trade system, um modelo matemático que mostra para a gente comportamento relativo dos fractais FICUB. E quando os fractais estão trabalhando juntos, temos tendência. Quando estão trabalhando contra, temos contra-tendência. Esse é um dos grandes fundamentos da nossa teoria. Um conceito que nós explicamos em detalhes é que esses fractais 5.3 são separados por um fator de φ ao cubo. Isso é o nosso FICUB. No sétimo DVD, nós falamos sobre a incrível onda 3, uma condição técnica fantástica que oferece segurança, oferece relação risco-ganho muito bonita, está sempre presente no mercado, independente do papel, do tempo gráfico, etc. Então, isso é um dos fundamentos do Trade System FICUB, uma das razões que FICUB realmente tem tanto sucesso matematicamente. Eu costumo falar para os meus clientes que o mercado é nada mais do que onda 3 para cima, onda 3 para baixo e a tendência entre elas. E depois de entender esse conceito e reconhecer onda 3 no gráfico, a análise técnica fica muito simples. Então nós falamos sobre as características de onda 3 em detalhe, como identificar ondas 3 nas condições técnicas mais favoráveis. E algo muito interessante é que quando o preço muda a sua direção, é nada mais do que um monte de ondas 3 acontecendo em escalas diferentes. Então, onda 3, uma condição fantástica, também pouco conhecida em análise técnica convencional, porém incrivelmente poderosa. Nos primeiros DVDs 1 até 7, nós não olhamos nenhum gráfico, não falamos sobre indicadores, nós simplesmente falamos sobre teoria FICUB e também os fundamentos importantíssimos de matemática do mercado e psicologia do trader. Isso porque você precisa ter crenças saudáveis para ir para frente como operador. Não é uma questão só de pegar um indicador, bota no gráfico e começar a operar. Então a proposta dos primeiros 7 DVDs é criar alicerce muito forte e sólido para que você possa aplicar a análise técnica FICUB depois com êxito, com confiança. No sétimo DVD nós falamos sobre
Uma das ferramentas mais simples, porém mais confiáveis no gráfico, médias móveis. Eu mostro alguns conceitos aplicados em cima do fractal 5.3 para que você possa identificar a onda 3, por exemplo. Algo super simples, muito fácil aplicar. E depois eu mostro também que não existe essa questão de indicadores precisos no mercado financeiro. Eu vou colocar no gráfico vários exemplos de indicadores separados por até 200% em termos de tamanho, mas esses indicadores mostram mesmo sinal de consolidação e tendência. Então, gente, essa questão de precisão, algo que o iniciante se preocupa muito, não existe no mercado. Nós temos que tirar essa crença de nossa cabeça. Depois eu faço um estudo sobre derivativos de médios móveis. E na verdade, MACD e velocidade são nada mais do que médio móvel expressado de uma outra maneira. Aqui, por exemplo, o médio móvel. Nós vamos medir algumas características desse médio móvel e quando faz isso, sai um outro indicador. Esse outro indicador todo mundo conhece, é o MACD. Então, na verdade, MACD e médio móvel é a mesma coisa. Como, por exemplo, vários outros indicadores são nada mais do que a mesma coisa, medindo o comportamento de preço, só que colocado em escalas diferentes. Essa questão de cumulativo, oscilador, precisa ser aplicado em condições técnicas diferentes, é uma grande armadilha. Com Ficube não tem nada disso. Mas as pessoas gostam do MACD, por exemplo, osciladores, porque eles identificam divergências no gráfico. Eles foram ensinados que divergência significa que o preço vai se reverter. E na verdade isso é uma grande armadilha também. Você não pode dar mais bola para a divergência do que a própria direção de preço. Então a gente explica isso com bastante detalhe nos DVDs 8 e 9. E no último DVD eu aplico os conceitos teóricos Ficube em 17 indicadores diferentes. E no final das contas, você vai ver que independente do indicador, independente, por exemplo, se é acumulativo, se é oscilador, qual a escala, etc., existe uma maneira de calibrar os indicadores e interpretar os indicadores com metodologia Ficube, onde eles todos dão os mesmos sinais, mesma interpretação de tendência e consolidação. Então, eu quero mostrar para vocês realmente um novo paradigma em análise técnica, um que é muito forte e muito simples, para que você possa se preocupar com o que realmente importa, psicologia, gerenciamento de risco. Depois de aprender sobre Ficube, você nunca vai olhar no gráfico da mesma maneira. O gráfico vai ficar algo bonito, simples. Você vai aprender de identificar as condições técnicas mais favoráveis, as probabilidades trabalhando em seu favor. Então isso é o conteúdo da primeira coleção. Em breve eu vou fazer outro vídeo mostrando também o conteúdo da segunda coleção, DVDs 11 até 18. Muito obrigado pela atenção e até mais.